presença da Helena e da Alessandra, né, para ajudar a gente aqui nas discussões. Então, vamos lá. Sou o professor Vitor, sou professor de História, tá? Aqui do cursinho. E assim, pessoal, antes da gente entrar no tema da aula mesmo, né, propriamente, eu queria conversar com vocês, assim, um pouco sobre o que é estudar História, né? É importante a gente saber, né, que quando nós vamos estudar a História, a gente fica diante, assim, de um ponto de vista de uma pessoa, né? De uma pessoa ou de um grupo, né? Na verdade, sobre o que ele está escrevendo sobre o passado, né? Pensem vocês, assim, por exemplo, sabe quando a gente escuta várias versões, né, de um mesmo episódio vindo de pessoas diferentes? Então, assim, essas diferentes versões, né, sobre um único fato, elas demonstram que existem visões, né? Visões diferentes sobre a vida, na verdade. Essas visões, elas são influenciadas, né, por escolhas pessoais, por escolhas políticas, por valores religiosos, valores morais, né, e até mesmo pelos nossos preconceitos, né? O preconceito que cada um carrega consigo, né, pela sua herança. Para vocês, assim, como é que vocês lidam com essa questão de estudar a história? Quando vocês estudam história, o que vocês estão procurando? Vocês estão procurando entender como aquilo se passou exatamente? Ou vocês têm essa percepção que você está lidando com um ponto de vista de uma pessoa que está sendo influenciada por, por esses fatores que a gente acabou de comentar aqui? Como é que é isso para vocês? Pode escrever, pessoal, no chat também, tá? Se vocês não quiserem falar, se tiver com problema no áudio e tal. Ó, a lei, né? Tipo, quando rola uma briga, você ouve a história por parte de quem venceu a briga. Exatamente, Ale, é isso aí. Tipo, vai ter sempre mais de uma versão, né? A história sempre vai ser contada de formas diferentes, né? Por aquele que tem o interesse seu ali, né? Na questão. Eu acho que na escola, no ensino normal, né, regular, a história que a gente ouve sempre é uma história contada por pessoas que não são pessoas iguais a gente. São pessoas, né, Uhum, obviamente, mas são pessoas que falam de um lugar totalmente diferente, assim. uhum, Acho que uma prova disso é, por exemplo, a história da abolição da escravidão. Porque a gente sempre ouve que a princesa Isabel, nossa, era boazinha, e um dia ela acordou e foi lá e libertou os escravos. E depois você vai estudar e não é bem assim, né, que aconteceu. Então, acho que é muito isso. A história tem um lado. E antigamente eu não pensava sobre isso, assim, de que quem escreveu também tem um lado. Então a gente sempre tem que ler as exatamente. coisas pensando qual é o lado dessa pessoa que tá escrevendo isso aqui. Exatamente. Você precisa, antes de sair acreditando, né, tomando aquilo como verdade, você precisa entender por que aquela pessoa está falando daquela forma, né, sobre aquele assunto. Ó, a Sabrina falou aqui, ó, eu vejo como um ponto de vista de alguém, né, por exemplo, sabemos o lado dos colonizadores, mas não dos colonizados e as outras realidades. É isso, Sabrina. Na verdade, quando a gente estuda, né, o que está no livro, a gente está vendo o ponto de vista dos grupos que venceram normalmente. Né? Esse é um debate que existe na história que vem ganhando força ali desde a década de 70, né? E a partir da década de 90 ganhou assim um corpo muito forte, né? Porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, começou a se discutir a história a partir do ponto de vista dos vencidos. E é isso aí, assim, se envereda, né, pelo mundo da filosofia, pelo mundo das ciências sociais. Na verdade, sim, o mundo tem dado um pouco mais de atenção a, a história, né, as histórias contadas por outros pontos de vista, né, histórias apagadas, vamos dizer assim. Ó, a Helena levantou a mão, pode falar, Helena. Não, que eu acho muito legal essa, ter essa perspectiva logo de cara, porque foi algo que me abriu os olhos quando eu também estava fazendo o cursinho, sabe? Meu professor, a primeira pergunta que ele fez foi se a União Soviética tivesse ganhado a Guerra Fria, como é que vocês acham que hoje estaria sendo contada toda a questão da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria? Como é que os Estados Unidos seria visto hoje?
E o que eu acho legal complementar, Vitor, puxando um pouquinho sardinha para minha disciplina também, é que não só a história é construída pela perspectiva dos dos vencedores, perdão, mas eu acho que o presente também se escreve muito com relação à perspectiva de quem está no comando, no poder hegemônico de alguma forma, sabe? Então, e história e eu acho que o jornalismo mesmo se complementam, porque o historiador ele vai atrás de documentos, né, de fontes daquela época para poder entender o que aconteceu no movimento, enfim. E aí onde uma boa parte desses documentos, dessa documentação histórica, está nos jornais daquela época, né? São alguns dos papéis que permeiam o jornalismo. Então, dos livros, enfim, toda essa documentação sempre foi escrita da perspectiva de quem venceu alguma coisa, né? Então, eu acho que é muito importante esse debate da história, mas também a gente lembrar que hoje a história também está sendo escrita. Então, daqui a 50 anos, como é que vão falar sobre 2020, 2021? Então, a gente tem que estar muito atento e também fazer parte da construção dessa história do presente, para que a gente não seja excluído lá na frente, como tem sido feito com várias outras gerações que nos passaram até agora. Então, é isso. Eu acho que a gente escreve a história e tem que sempre estar vigilante de quem está escrevendo também a nossa história, que a gente não pode deixar as pessoas falarem pela gente. É perfeito. Você trouxe, sim, uma questão que é muito atual, né? Vejamos aqui, ó, debate sobre o coronavírus, né? A questão da vacinação, né? Se a gente pega, então, daqui a 50 anos, para estudar, né, como é que se deu ali a questão do coronavírus, né, no Brasil, na sociedade brasileira, e como é que isso foi conduzido. E a gente pega para estudar isso através de fontes escritas pelo governo federal, tá? No ano de 2019, 2020, 2021. Que tipo de percepção você acha que a gente vai ter? A gente vai ter uma percepção de que o vírus não era tudo isso que se falava, né, que a imprensa e os outros setores, né, de oposição política acabavam fazendo um alarde muito grande, não era nada disso. Ao passo que, se você pega a visão dos críticos, né, do governo, você vai encontrar ali, ó, você vai chamar o governo de negacionista, você vai encontrar inúmeros estudos que falam, né, sobre a letalidade do vírus, sobre como isso pode, de fato, comprometer a vida econômica, né, do país, como isso causa diversas mazelas sociais, né? A gente vê a fome, né, se espalhando, aumentando aí numa velocidade absurda, né, como a gente não via há tempos. Então, enfim, tudo depende da fonte que você recorre e como você lida, né, com esse material. A gente sempre tem que ter, na reunião anterior foi falado, né, a gente sempre tem que ter um ponto de vista crítico sobre aquilo que a gente está absorvendo, né, não absorver aquilo como verdade. Sempre tem que ter um ponto de vista crítico para que a gente processe na nossa cabeça, né, e consiga enxergar, então, a partir de que lugar aquela pessoa que está falando sobre o assunto está falando. Né? Esse debate na história é muito vivo e, claro, isso repercute de forma direta, né, também nas outras disciplinas, né, na ciência de forma geral. Então, assim, gente, o que eu quero dizer aqui é que na história existe, inclusive, alguns grupos que, partindo, né, dessa percepção de que a história não dá conta de falar sobre a realidade de todos os grupos, sobre o ponto de vista de todos os grupos, né? Existem grupos que pensam ali sobre teoria da história que afirmam que escrever história não passa de uma ficção, né? Na medida em que a história ela é a apresentação, mais ou menos, daquilo que sai da cabeça de alguém, né? E esse alguém é repleto de limitações ali sobre a compreensão da realidade. Né? Nós, os ocidentais, né, da cultura ocidental, nós temos o péssimo hábito de acharmos que as nossas práticas, né, que a nossa forma de entender a vida é universal, né, que ela dá conta de explicar absolutamente tudo, de qualquer grupo, né, de qualquer tempo, de qualquer espaço, de qualquer sociedade. Mas não é assim, né, pessoal? A gente sabe que não é assim. Né? Nós temos, assim, uma porção de limitações na forma de a gente entender o mundo. Né? Limitações linguísticas, por exemplo. Estou com a Helena aqui, ela acho que ela pode até me ajudar nesse debate. Né? Por exemplo, com relação a limitações linguísticas, que eu quero dizer assim, nós privilegiamos quase que exclusivamente, né, a forma de registrar nossa memória pela escrita.
né, e coloca, assim, habitualmente em categorias menores, né, ou às vezes a gente até mesmo desconsidera, ignora, né, a sabedoria, por exemplo, que é passada de forma oral, né, como os indígenas, por exemplo, né? Como que a gente pode, gente, entender uma sociedade indígena, por exemplo, sem buscar entender profundamente quem são seus deuses? Por exemplo, como se transmite o conhecimento ali dentro, né? Qual a importância da oralidade ali na transmissão do conhecimento? Né? Como é que a gente consegue falar de escravidão, né, ou subquilombolas, né, sem ouvir uma pessoa negra, sem buscar entender a tradição, né, por detrás disso tudo, por detrás do que ela fala? Hoje eu vi uma matéria que falava sobre índios no o índice de suicídio entre índios jovens, entre uma comunidade indígena no Paraná, se não me engano, pessoas jovens, aumentou absurdamente o índice de suicídio porque eles começaram uma tentativa, né, de ocidentalização, eles começaram a tentar frequentar escolas, então, e começaram a sofrer muita discriminação, né, e isso causou um impacto, né, um choque, e eles não estavam conseguindo lidar, enfim, aumentou de alguma forma o número de suicídio ali entre os jovens, né. E essa matéria remeteu depois, de forma automática, lá, a uma outra matéria, onde o digníssimo presidente da República falava que os índios estão se ocidentalizando. Não, os índios querem fazer parte da nossa cultura, né? Essa fala dele, essa forma de expressar a ideia, é de uma violência, é de uma atrocidade, porque primeiro você fala os índios, né? Os índios, você já entende que é uma situação assim, todos os índios do Brasil, né, querem isso. Todos os índios do Brasil estão contemplados na minha fala, né? Primeiro que ele já não está representando todos os índios com essa fala, porque as comunidades indígenas são diversas, existem centenas de comunidades indígenas no Brasil, organizadas de formas diferentes, né? Tem uma relação com a cultura ocidental absolutamente diferente uma da outra. Então você, em primeiro lugar, não pode comprar assim essa ideia de que os índios querem, né, isso. E outra coisa, né, uma parte da população indígena realmente pode ter o desejo de conhecer, né, de começar a frequentar mesmo, né, a vida no modelo mais ocidental, de frequentar escolas, de buscar entender o conceito de ciência conforme o ocidental entende, frequentar universidades, e é todo o direito que eles têm, né, são cidadãos, podem fazer isso, né? Só que assim, é de uma violência muito grande, né, você perceber a fala do poder público brasileiro com relação a esse assunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente lê alguma coisa assim, né? Então, assim, na nossa prepotência, né, na nossa ânsia de achar que a gente sabe tudo, né, que a gente consegue explicar tudo, a gente acaba não ouvindo o outro, né? A gente busca, inclusive, explicar quem é o outro sem ouvir nada dele. Quer dizer, nós buscamos explicar, assim, aquilo que a gente não é capaz de entender, na realidade, né? Sem sequer, às vezes, cogitar, né, que talvez a melhor forma, né, de você deixar o outro, de você tentar entender o outro, é você deixar ele se apresentar, né, a partir da maneira como ele se entende, né? A história, tal qual a gente conhece, ela é escrita assim, gente, tá? Em meio a esse monte de atropelo, em meio a esse monte de escolha, né, que na mesma velocidade que ela privilegia, né, algumas visões, alguns discursos, né, que ela alça o protagonismo do discurso, algumas visões de mundo, né, na mesma velocidade ela apaga e silencia vozes, né, de pessoas, de grupos, né, menos favorecidos. A lei está falando aqui, vamos lá. É por isso que tem muita coisa que a gente nunca fica sabendo exatamente, né? A gente simplesmente não se divulga, não se discute isso, né? E por não se discutir, muitas vezes você acha que não existem dilemas, né? Você acaba nem pensando, nem refletindo muito sobre isso, porque você acaba, né, não sendo estimulado muitas vezes, né? A debater, né, esse tipo de assunto. Então é assim, gente. É aquela velha máxima marxista, né? Nesse caso aqui, assim. Quando você escolhe falar sobre alguma coisa, ao mesmo tempo, você escolhe não falar sobre um monte de outras coisas. Você escolheu falar sobre o assunto, então você escolheu não falar sobre o resto. Tá? Então eu quero que vocês sempre pensem nisso antes de começar a estudar história. Tá? Vocês sempre precisam questionar
né, quais são as posições hegemônicas? Por que que a riqueza da construção da história... Por que que a riqueza, né, de se construir história está justamente na percepção desses detalhes, entendeu? O processo de construção da história, ele só se dá quando você percebe que existe esse tipo de discussão no meio dele. O Lucas, né? Você acha que hoje, com registro em vídeo e fotos e toda a tecnologia, ficará mais fácil, né, acho, de contar a história? É assim, né, Lucas? Na verdade, quando você está assistindo um material de vídeo ou de foto produzido por alguém, ali já existe uma intenção, né? O registro fotográfico, o registro em vídeo de alguma coisa, já é pensado, a pessoa que está filmando, né, principalmente os meios de comunicação profissional, já coloca uma intenção, né, naquele assunto. Ele já está filmando com a intenção de editar, né, porque também existe o problema da edição, né, a intenção de editar para construir, então, para aquela imagem dar uma legitimidade, de repente, à narrativa que ele está construindo. Então, você vê ali, por exemplo, o Jornal Nacional ali, o William Bonner, né, tal, com aquela credibilidade toda ali que ele tem, né, perante a sociedade brasileira, e de repente ele apresenta, então, um assunto, né, primeiro que ele é o editor, né, do jornal, ele escolhe, né, as matérias que vão ser veiculadas ali, e o que é de interesse e o que não é, né. Então, de repente, ele vê, por exemplo, que uma imagem pode ser usada ali, de repente, para ajudar, né, a dar legitimidade ali para aquele enredo todo, né, que está se construindo ali com a fala dele. Obviamente, ele vai usar aquilo ali, entendeu? Então, na verdade, assim, a gente tem que ter uma visão crítica para conseguir perceber, né, aonde essa imagem está sendo usada, por quem ela está sendo usada e por quê. Essa questão da verdade vai ser muito difícil da gente conseguir. Nem quem está presenciando o mesmo fato consegue ter essa isenção, né, essa imparcialidade, porque a verdade, a verdade, né, acontece a gente coloca o nosso ponto de vista, né, sobre as coisas. Então a gente nunca vai ter uma visão imparcial, né, sobre o que está acontecendo. Assim, os registros em foto, em vídeo, eu acho que eles podem colaborar, né, para que no futuro, ou sei lá, até mesmo uma coisa que aconteceu semana passada, ali, sei lá, acabou de acontecer, a gente pode pegar aquilo e fazer uma análise, né, mas a gente tem que ter sempre a maturidade, né, essa maturidade intelectual, de perceber, olha, ok, então isso aqui foi veiculado pelo veículo de imprensa tal, né, e esse veículo, historicamente, tem interesses ali em defender governo ou em não defender governo. Então, vamos sempre colocar um ponto de vista crítico, né, sobre aquilo que a gente está olhando. Tá? Mas imagens realmente nos ajudam ali, de alguma forma, a entender melhor, né, o passado. Quando você pega um livro, muitas vezes você percebe que um livro de história, né, por exemplo, muitas vezes você percebe que as imagens constroem uma narrativa própria, além do que o autor está escrevendo. Mas se você pega para analisar só imagens, você consegue entender aquela história que o autor está contando de uma outra forma, através de uma outra linguagem. Né? Oi, Helena, pode falar. Não, acho que você pontuou muito bem nessa questão do recorte, né? Inclusive, principalmente dos veículos de comunicação. Mas como a pergunta do Lucas foi com relação às gravações em vídeo e tal, eu acho que a gente acaba saindo um pouco desse meio midiático de imprensa tradicional, né? Dos vídeos dos jornais, por exemplo. E aí, talvez, eu não sei, Lucas, se eu entendi direito a sua dúvida, mas talvez você tenha tá falando das gravações feitas por pessoas comuns, né? Que são divulgadas nas suas redes e tudo mais. Se a gente for levar o debate para esse lado, extrapolar a questão dos jornais, do que está sendo noticiado, e da gente ter gravar o que está acontecendo hoje, eu acho que também é importante pontuar quem que está fazendo essa gravação, né? Como o Vitor falou, eu acho que os jornais eles têm uma intenção por trás, mas principalmente o indivíduo também tem uma intenção por trás. Então, para fazer só um exemplo, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Roberto Jefferson, né? Que apareceu recentemente, ontem nos jornais, que ele foi preso. Então, mas o Roberto Jefferson hoje é uma pessoa que não está mais na esfera política, por exemplo. Ele já foi deputado, enfim, de vários outros governos. Para quem não conhece um pouco da história dele, ele já
já foi do Partido dos Trabalhadores, enfim, ele tem uma trajetória política, mas hoje ele só atua como um indivíduo, né? Ele mesmo é o Roberto Jefferson, falando pelo Roberto Jefferson. E ele foi preso justamente por fazer parte, né, de estar sendo investigado, de fazer parte de uma como eles estão falando, de uma milícia digital, ou seja, ele está sendo investigado por ser uma das pessoas que distribui fake news. Então, assim, ele também pode gravar coisas no celular dele, ele também pode repassar fotos, ele também pode repassar vídeos, ele também pode fazer o próprio relato dele da realidade. Mas é muito importante que essa seja uma realidade verossímil, né? Ou seja uma realidade, cada um tem o seu ponto de vista das coisas, mas uma coisa que não dá para levar em consideração como se fosse uma verdade é a fake news. Então, como saber se aquilo que a pessoa está falando exato. Como saber se a pessoa está falando, a perspectiva dela é verdadeira no sentido de que faz sentido com a nossa realidade. Então tem tudo isso, né? Tem a questão do jornal, o recorte do noticioso que é feito, tem o recorte nosso, de ponto de vista da nossa perspectiva, das nossas histórias, da nossa construção social. E pode ser que na cabeça doentia do Roberto Jefferson, tudo aquilo que ele esteja falando realmente aconteça. E aí a gente vai para uma análise de psicologia, talvez, de caráter da pessoa, aí é mais na área do Rodrigo e da Paty, que estão na parte de psicologia. Mas, assim, o que a gente tem é que entender se aquilo condiz mesmo com a realidade do que a gente está presenciando, né? Se aquilo faz sentido com o que está sendo falado. Então, é bem trabalhoso, assim. Hoje que todo mundo tem essa ferramenta do smartphone, de poder gravar e tal, é muito fácil a gente cair num conto do vigário, assim, e esquecer até mesmo das nossas experiências, né? Como enquanto... que as nossas experiências elas também fazem parte dessa construção, então é bem complicado. Então a gente tem que ver tudo sempre com muito senso crítico, né? Será que faz sentido? E aí eu vou atrás de artigo, vou atrás do que diz as fontes principais de notícia, vou atrás da história, do que aconteceu na história. Então, para a gente ter uma opinião sobre uma coisa, está bem mais complicado, eu acho, mas também está bem melhor e mais acessível. Então, é uma faca de dois gumes, a questão de todo mundo gravar, todo mundo ser agente da sua própria história. Pode falar, Lê. Eu fiquei pensando na pergunta do Lucas, que eu acho que tem dois lados. É literalmente isso, tipo, dois lados muito complicados. Porque, por exemplo, a gente que é da quebrada, que passa por perrengue, a gente sabe que a polícia, enquanto instituição, é uma instituição violenta, assim, que bate nas pessoas sem as pessoas terem feito nada. Mas existe uma outra esfera da sociedade, que é a esfera mais playboyzinha, assim, que a polícia não é violenta com eles. Então, se eu for lá e falar assim, nossa, mas a polícia foi violenta comigo, eles não vão acreditar. Nesse sentido, se eu tiver um vídeo da polícia sendo violenta com uma pessoa da minha quebrada, é mais fácil de provar as coisas, é mais fácil de provar a violência da polícia, é mais fácil nesse sentido. Mas tem um outro lado, por exemplo, eu trabalho na Câmara, e daí lá na Câmara na Câmara dos Vereadores, né? E daí lá na Câmara tem as sessões, que é quando os vereadores vão votar as leis, não sei o quê, aprovar as coisas. E aí tem muitos vereadores que eles fazem o seguinte: eles vão lá na plenária e daí eles fazem uma fala, tipo, com um recorte para uma determinada população, e daí eles gravam aquela parte, recorta e botam nas redes sociais deles. Só que depois daquilo eles falaram um monte de merda e ninguém viu, porque eles só pegaram a parte que convém. Então, eu fico pensando, tipo assim, até que ponto é muito bom ter essas gravações para ajudar a gente a fazer várias coisas, e até que ponto não é também. E daí é uma terceira dúvida que o Victor pode responder. Por exemplo, às vezes, eu sinto que, tipo assim, mesmo tendo provas, as pessoas não querem ver o que tá posto. Por exemplo, a galera que fala que, tipo assim, não houve ditadura militar no Brasil. Como assim, cara? A gente tem provas disso, tem muitas provas, existe um museu para isso. Então eu fico pensando, sabe? É muito complicado. Só isso, a minha colaboração é só essas dúvidas mesmo. Perfeito, muito bom. Você tocou num ponto aí que a gente vai falar no meio da aula daqui a pouco, ó, o Lucas, né?
Então, é um paradigma, né? A história é um paradigma, pois se todo lado tem uma versão, nunca teremos a verdade completa. Exato. A verdade não é um dos elementos com o qual a história trabalha, né? Você não pode achar que, ao escrever história ou ao ler sobre história, você está lendo a verdade do que aconteceu. Você está lendo um ponto de vista, entendeu? Permeado ali de interesses, de intenções políticas, intenções religiosas, enfim, um monte de interesse, né? Você tocou num ponto, Ale, você falou da ditadura militar, né? A gente vai, em algum momento aqui na aula que eu preparei, a gente vai falar um pouquinho disso daí, né? Na ditadura, não teve... A gente não tinha, né, essa coisa, assim, de muitos registros, porque existia censura, né? E a censura simplesmente proibia, né, a imprensa de escrever a respeito do assunto, do que acontecia ali, né? Mas nem por isso as coisas deixavam de acontecer, né? Por isso que a gente não pode deixar também de acreditar, né, de pensar que a história não é só o que está escrito em documentos. A história oral, ela tem um valor muito grande, né? Se você pega ali, pensando em termos de teoria da história mesmo, né, século XIX e tal, nunca se respeitou esse tipo de coisa, né? A história que valia era a história oficial, né? O que você tinha que estudar era a história dos grandes heróis brasileiros, os grandes mitos de criação do Brasil e tudo mais. O que era diferente disso não era história, tá? Era conversa mole que tipo, era excentricidade de pequenos grupos, era mitos, era lenda, era folclore, etc. Né? A partir de um ponto, a partir do segunda metade, especialmente do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a questão da cultura ganhou um universo muito grande dentro da história, né? Então, passou-se a valorizar, de repente, a história dos pequenos grupos, a partir desse momento, né? Passou-se, então, a ouvir um pouco mais essa questão da história oral, da oralidade, né? Transmitindo conhecimento, transmitindo as tradições. E passou-se, então, a entender, né, ou a se respeitar um pouco mais, a história como uma coisa muito mais ampla, né? Não só a partir dos documentos oficiais, mas também a partir da vivência de cada pessoa, né? Todo mundo aqui é portador da sua própria historicidade. Cada um aqui tem sua ancestralidade, tem suas histórias de família, tem as coisas que aprendeu com a vida e que provavelmente vai tentar transmitir isso para os outros. Né? O Lucas falando, temos o livro do Leandro Narlock, que desfaz vários pontos da história, e um é de que zumbi tinha escravos. Foi uma tentativa de consertar interesse próprio, pois os livros dele são muito criticados. Lucas, eu não conheço, tá, Leandro Narlock? Desculpa, cara, mas... Na verdade, assim, cara, esse tipo de debate, né, que você tenta dar uma descredenciar, né, ou tirar a credibilidade ali de alguns elementos assim, que são marco, né, que são símbolo de movimento de resistência, na verdade, isso... a história politicamente correta do Brasil. O livro eu já vi, só que eu não li esse livro, cara. Mas, enfim, na verdade, esse tipo de narrativa, né, de tentar descredenciar, muitas vezes, alguns símbolos que são símbolos da resistência, né, de alguns grupos, vem ali, na maioria das vezes, de grupos conservadores, né, tipo um contra-ataque ali, né, a você querer, então tá, mas as contradições aqui desse cidadão, que o cara era um cidadão também, né, provavelmente ele tinha vários defeitos, vários problemas, né, mas simbolicamente o que ele representa ali para os quilombolas, para o movimento negro, né, é algo inapagável, né, a luta dele em si é inapagável. A gente teve aí recentemente o debate ali sobre a história do Borba Gato também, né? O Borba Gato ali falando, vamos queimar estátua, mas porque ele escravizava índios, né? Estuprava, né? Enfim, né? Na verdade, se você pegar ali a documentação histórica do Brasil, o Borba Gato ele viveu numa época onde a escravização de índios já não era mais tão constante, né? O Borba Gato em si, acho que ele não chegou a escravizar índios, né? Mas, simbolicamente, o que ele representa é a escravização de índio, né? O movimento bandeirante ficou muito marcado por isso, né? O Borba Gato em si, ele pode não ter pego ali em chicote e escravizado o índio, mas o que ele representa como símbolo, sim, aquilo sim representa escravização de índio, escravização de negros, estupro de mulheres e desrespeito, né, a toda a tradição.
É, então, a biografia, né, do Borba Gato realmente deve ter, né, bastante sangue derramado, mas assim, com relação à escravização em si, ele fez parte de um momento histórico, né, não é que ele não escravizou porque era bonzinho, porque ele tinha respeito, não é. É porque, na verdade, aquele momento histórico não levava ele não estava acontecendo, entendeu? Mais a escravização de índios, né? O que acontecia mais era o uso da mão de obra dos negros, né? Os índios tinham sido deixados um pouco de lado, mas com certeza ele representa isso, né? O que ele simboliza é assassinato, é opressão, é desrespeito à tradição, é tudo isso que você colocou, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu... o fato de ter essa estátua mostra por quem a história tem sido contada. Exatamente, né? Uma estátua que tem, acho que uns 60 ou 70 anos, né? E mostra realmente o ponto de vista conservador, né? Aqui em São Paulo, cara, na cidade de São Paulo, nós temos ali um movimento conservador muito forte, né? São Paulo realmente é um reduto conservador, né, no meio do Brasil. São Paulo, alguns estados do Sul também, Ô, são redutos Vitor, conservadores muito fortes. Oi? mas o que mais me irritou dessa história toda foi, tipo assim, as pessoas defendendo a estátua com o seguinte argumento, tipo assim, ai, mas isso era normal na época dele. Tipo assim, amigo, esse não é Não, o debate. As pessoas deram uma viajada, assim, muito pesada pra defender. Eu até imagina. vi, inclusive, um cara falando assim que, independente do que ele fez, de ter matado alguém ou não, sei lá, ter estuprado ou não, ele era um herói e a gente devia preservar a estátua dele. Eu fiquei tipo, nossa, tem que rever os seus heróis, né? Então, ele é um herói sob o ponto de vista da história tradicional, né? Dos heróis brasileiros, desses mitos aí, né, brasileiros. Mas isso tem sido desconstruído, felizmente, né? Isso tem sido desconstruído. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho na aula, tá? A gente vai falar sobre o homem cordial brasileiro. E você vai ver que, assim, dentro dessa lógica da cordialidade aí brasileira, já tentaram, inclusive, justificar, né, a escravidão e tal. Coisas absurdas, né? Não há justificativa para isso, não há justificativa. Aí a gente vai ver que, né, isso faz parte da história da intelectualidade brasileira, tá? Agora, sim, entrando um pouco mais no assunto da aula, gente, eu vou tentar tratar com vocês hoje aqui um pouco sobre a vida, né, no Brasil colonial e quais as relações assim, que a gente consegue estabelecer entre o momento, esse momento, né, da história do Brasil colonial, o capitalismo e o cristianismo. Vocês vão ver que essas ideias, assim, elas estão mais relacionadas entre si do que a gente imagina, tá? E assim, eu não poderia, né, ousar falar desse assunto sem consultar Max Weber, né? Ele desenvolveu um conceito ali conhecido como desencantamento de mundo, né? Eu não sei, acho que de vocês aqui nenhum estava presente no primeiro semestre, né? Mas acho que nas aulas de sociologia, a professora chegou a tratar, né, um pouco sobre Max Weber, eu acredito. Então, enfim, ele desenvolveu um conceito ali chamado de desencantamento de mundo, que a gente consegue entender um pouco melhor consultando ali a sua obra mais clássica, né, que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aliás, só a análise desse título, né, desse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, já nos dá assunto, assim, para mais de uma aula aqui, tá? Só para a gente ficar debatendo esse título. Bom, o Weber, ele tenta indicar que o desencantamento do mundo é algo que faz parte ali da cultura ocidental desde sempre, né? E ela ganha assim, mais protagonismo, digamos assim, ali entre os séculos XVI e XVII, ali com as reformas protestantes. Então, para o Weber, o momento do surgimento do protestantismo ali com Lutero, ele representa uma espécie de despertar da humanidade ali para as questões da racionalidade da vida, né? Assim, até então, né, até o surgimento do Lutero, o Lutero ele aparece num contexto assim, gente, em 1517, né, o Lutero ele era um padre da Igreja Católica, que andava incomodado com diversas, com os dogmas, né, da igreja, com diversas verdades ali que a igreja defendia, e um dia ele escreveu ali cerca de 90 teses e pendurou isso na porta da igreja, né, na porta de uma igreja.
E a partir desse momento, então, ele rompeu com a Igreja Católica e fundou, né, uma nova religião, o protestantismo. Tá? Uma religião cristã, né, continuava acreditando em Cristo, em seus milagres, enfim, mas partia de alguns pontos de vista diferentes da Igreja Católica. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Até aquele momento, né, para o Weber, né, até o surgimento do Lutero, então, para o Weber, né, o que existia era uma forma de se explicar a vida, né, através do misticismo, digamos assim. Era muito levada em conta questões como a superstição, por exemplo, né, sem embasamento científico, digamos assim. E quando o Weber, então, chega no conceito ali de desencantamento de mundo, ele vai dizer que o protestantismo é a primeira religião moderna, né, que se tem conhecimento na história da humanidade. É moderna no sentido em que ela aposta profundamente, né, nessa questão da racionalidade do indivíduo, né, contrapondo, então, aquela questão do misticismo, né, que era anterior a ela. Essa racionalidade, então, ela indicava ali, de certa forma, uma ideia de que os protestantes poderiam ser os predestinados, né, de Deus aqui na Terra. Mas como é que isso aconteceu, gente? Assim, como é que é essa questão da predestinação? Aconteceu. Aqui, falando sobre predestinação, cabe até um parênteses, né? Cabe a gente fazer aqui, cabe a gente lembrar que o conceito de predestinação, ele aparece ali em um filósofo medieval, né, chamado Santo Agostinho, ele que trabalha com a ideia ali da onisciência e da onipresença, né, divina. E a partir disso, então, Deus é que decide quem vai para o céu e para o inferno, mas, embora ele veja e saiba de tudo, em última análise, a decisão final é do livre-arbítrio da pessoa. É a pessoa que escolhe se vai fazer o certo ou o errado perante as leis divinas. Cada um tem a possibilidade de escolher o que quer ou não fazer enquanto está vivo. Entendeu? E no século XVI, esse conceito ele sofreu muitas transformações, né? O Lutero, por exemplo, né? O Lutero foi o patriarca ali das religiões protestantes, né? E ele radicalizou esse conceito de predestinação, porque ele afirmou que os indivíduos eles já nascem prontos para ir para o céu ou para o inferno, né? E não importa o que se faça em vida, isso não vai mudar, né? O livre-arbítrio, então, some, nesse caso, desaparece. O Lutero, então, o conceito de predestinação é reinventado, né, pelo Lutero. E isso acaba culminando de alguma forma no que a gente conhece hoje como capitalismo, né? Então, assim, a ideia do Lutero de não existir mudanças na predestinação do sujeito, ela gera uma espécie de melancolia, né, no pensamento do cidadão comum europeu. Ali. E essa ideia ela vai parar nas mãos de um sujeito chamado João Calvino. Aí ele faz uma espécie de flexibilização ali desse conceito. O Calvino ele concorda, né, totalmente ali com a ideia da impossibilidade, né, de nós sabermos se nós somos ou não os escolhidos de Deus, mas durante a nossa existência, né, existe a possibilidade da gente coletar indícios disso, né, se somos ou não os predestinados, os escolhidos, né. O Weber diz, então, que a principal característica ali, do ponto de vista econômico, né, que se tem ali para que a gente consiga coletar esses indícios, né, se nós somos ou não os escolhidos, é nós notarmos a dedicação do sujeito perante os assuntos da vida racional. Quer dizer, assim, o quanto o sujeito promove a negação dos sentimentos carnais, né, das paixões, dos vícios carnais, em nome dessa racionalidade. É assim, a predestinação, então, ela se dá através da lógica do trabalho, né, do trabalho metódico, do trabalho racional. Essa é a ética do trabalho que o protestantismo constrói. É isso que o Weber chama de a ética protestante. Vocês conseguiram captar? Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. O Lucas falou alguma coisa, né? Mas assim, se os livros têm esse problema, com qual material você vai passar a história para nós? Acho que o meu professor nas primeiras séries era no lado correto, pois nada de que é ruim na história é bom do meu ponto de vista. Na verdade, Lucas, é assim, cara, a gente tem que ter realmente o senso crítico, né, sobre as coisas, né, não entender como verdade, né, mas ter realmente um senso crítico, né, e a partir do que você entende como importante, como valoroso para a sua vida,
você achar, né, a partir dos seus valores, se aquilo está certo ou errado. É claro que a gente tem leis, né, que nos conduzem ali por caminhos, né, a gente tem que respeitar uma série de regras e normas para viver em sociedade, mas do ponto de vista mais moral, né, vamos dizer assim, você constrói, né, com você o que é importante ou não para você e o que você tem que preservar. Não sei se me fiz claro, mas vamos continuar debatendo aí. Se você continuar com dúvidas, vamos continuar debatendo. Né? Até porque a gente não tem que esgotar esse assunto. Isso é uma questão de ponto de vista, de visão mesmo. Mas essa parte do Weber, né, do espírito do capitalismo, né, aliás, da ética protestante, da ética do trabalho, vocês conseguiram captar? Tudo bem? Tá bom, qualquer coisa me chamem aqui. Né? Assim, então, uma segunda forma, né, de alcançar ali o reino dos céus, né, seria também através da prosperidade econômica. Né? Aqui, talvez, o Weber ele encontre algumas chaves, né, para explicar para a gente a relação, né, explicar um pouco melhor para a gente a relação que existe entre o capitalismo e o protestantismo. É assim, se a visão de mundo deve ser uma coisa racional, né, o abandono da vida supersticiosa, né, é um elemento central das coisas, né, o Weber ele fala que o Lutero, né, quando ele funda o protestantismo, ele criticou, né, abertamente a igreja, porque ela alimentava ideias supersticiosas, como, por exemplo, a venda, né, de supostamente peças que seriam abençoadas. Né? Vendiam-se, por exemplo, naquela época, pedaços que diziam ser da cruz de Jesus Cristo, né? Pedaços do manto que cobria o corpo de Jesus Cristo, como se isso fosse possível, né, gente? Assim, como se fosse possível. A gente está falando de Lutero, gente, ó, 1517, tá? Foi quando ele escreveu. Então, como se fosse impossível, um pedaço da cruz, né, de madeira da cruz de Cristo, suportar, né, intacto ali por 1500 anos. Então, assim, é nessa crítica, né, do Lutero que surge, então, esse conceito de desencantamento de mundo. Né? E o ápice, né, desse conceito se deu ali com João Calvino, né, que disse, então, que nós não devemos nos ater às paixões carnais, né, nem aos vícios, nem aos mitos, né, mas somente àquela lógica mesmo do trabalho metódico, né, racional. Então, assim, a partir disso, né, turma, inventa-se, então, todo um vocabulário próprio, né, que justifica essas escolhas. Assim, só voltando um pouquinho, assim, o objetivo das teses do Lutero e do Calvino, obviamente que não era criar o capitalismo, tá, gente? O capitalismo ele foi uma consequência, né, das escolhas feitas por essas pessoas nesse período. Né? Mas eu dizia aqui do vocabulário, né, que foi criado, assim. Um exemplo do vocabulário, por exemplo, é a invenção da palavra negócio. Né? O que é a palavra negócio? Negócio significa negar o ócio, negar a preguiça, né, em nome de um trabalho, em nome de uma ética do trabalho. No mundo burguês, então, capitalista, isso significa que a gente está negando a ociosidade em nome da dignidade, né, que o trabalho nos traz. Né? Vocês conseguem entender a relação das coisas? Estou conseguindo ser claro? Tudo bem? Beleza, gente. Qualquer coisa, vocês me avisem aqui. Tá? Então, vejam vocês, assim, que essa é a prerrogativa inicial da valorização do pensamento científico. Tá? A nossa cultura, ela se baseia na ciência, né? E o que é paradoxal nisso tudo é que o pontapé inicial dessa visão científica, né, do mundo, que anos mais tarde vai se consolidar ali com o iluminismo, né? O pontapé inicial disso tudo foi justamente dado pela vida religiosa. É uma questão meio paradoxal ali. E assim, pessoal, muito embora o Weber, né, pareça ter um ponto de vista positivo sobre essa questão ali da racionalidade, da lógica do trabalho nas relações entre os homens, entre os indivíduos, na verdade ele mostra ali durante a obra dele, né, ao longo de toda a obra dele, ele mostra diversas ressalvas, tá, a respeito de como tudo isso pode se embolar, né, e acabar meio que saindo do controle, né. Ele fala, por exemplo, que a burocracia, né, quando não é bem conduzida, ela adquire um espaço tão grande, né, ela tem um volume tão grande na sociedade, que ela praticamente engole, né, os processos e torna a vida da gente um verdadeiro inferno. Né, assim,
é o que ele chama de jaula de ferro, né, da burocracia. Assim. Quem nunca aqui se viu engolido, né, pela burocracia brasileira, por exemplo? Né? O cidadão precisa ali financiar uma casa, um apartamento. Né? Então, para isso, ele vai lá, precisa da certidão X, Y, Z, e ele vai ter que percorrer 10 cartórios no estado de São Paulo, atrás de uma série de documentações que vão provar ali que ele está aqui com justiça eleitoral, que está tudo ok com as obrigações cíveis dele, que ele está ok com a justiça do trabalho, com a justiça criminal, né, que ele está ok com o serviço de proteção de crédito, e sabe-se lá mais com quem ou com quê. O que eu quero dizer aqui, gente, é assim, que o excesso de burocracia, ele afunda o funcionamento das coisas. Né? A burocracia, ela praticamente adquire uma vida própria, como se ela existisse para alimentar ela mesma, entende? E essa é uma crítica feroz que o Weber faz ali às instituições modernas, né? Então, assim, pessoal, acho que sobre o Weber é mais ou menos isso, né? É importante falar do Weber para a gente conseguir entender o contexto do Brasil, tá? Como isso foi adaptado à realidade brasileira. Tá, mas acho que é mais ou menos isso sobre capitalismo e cristianismo, né? É importante a gente entender para que a gente consiga passar para a próxima etapa. Né? Ficou alguma dúvida aqui a respeito desse debate? Tudo bem? Quem nunca aqui se afundou na burocracia brasileira? Acho que todo mundo tem um grande exemplo, né, para contar, ou vários exemplos, né, para contar. Vamos lá, vamos para a segunda parte aqui. Né, a gente vai ver agora um pouquinho sobre como tudo isso foi adaptado, né, à realidade do Brasil colonial. Tá? E para discutir essa parte, a gente vai usar a obra ali, Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda, para construir um pouco as nossas ideias aqui. Tá? E agora a gente vai resgatar um pouco do que foi discutido aqui no comecinho da aula. Tá? Para o Sérgio Buarque, gente, a ideia da formação do Brasil usou, digamos assim, o espírito do capitalismo, mas não a ética protestante que formou os europeus. Né? O Brasil ele assimilou bem o espírito do capitalismo, mas a ética protestante ele deixou um pouco de lado. Aqui no Brasil, nós encontramos o que o Sérgio Buarque ele chama de homem cordial, né? Que nada mais é do que aquele sujeito que constrói ali as suas relações a partir dos afetos, né? A partir da proximidade. Né? Diferente do protestante europeu, que ele pautava as relações dele ali no distanciamento mesmo, na racionalidade, na técnica. Ó, documentou, tá aí, é isso aí, tem que seguir isso aí. No Brasil é um pouco mais ligado ao afeto. Né? Então, aqui no Brasil, ao invés da ética do trabalho, né, que existia ali nos países protestantes, o que se desenvolveu é que o Sérgio Buarque chamou, né, de a ética da aventura. Ela tem um caráter muito mais espontâneo, vamos dizer assim. É muito menos racional. Né? Muito mais ligado assim, à questão do afeto. Só que essa ideia de afeto, na realidade, ela não é analisada de forma benéfica, tá? Pelo Sérgio Buarque, porque, na verdade, ela mascara a violência dos processos ali de exclusão que a gente encontra aqui, né, na formação da nossa sociedade. Aqui nós temos, assim, uma infinidade de exemplos, né, para falar sobre isso. Vamos lá, vamos discutir aqui rapidinho, assim, um exemplo. A relação ali entre empregada doméstica e patroa aqui no Brasil. Né? Muitas vezes, essa relação é marcada ali pela amizade, né, entre a empregada doméstica e a patroa, né, pela proximidade, porém, né, não deixa de prevalecer aquela relação de poder que existe, né, entre as partes. Então, assim, ainda que a empregada doméstica receba lá seu salário miserável, né, muitas vezes, ela e a patroa, elas mantêm uma relação ali de intimidade, né. Esse é um tipo de situação que subverte completamente a racionalidade, né, que é pregada ali nos países protestantes, né, que eles valorizam tanto ali no dia a dia deles. Né. Outro exemplo disso, por exemplo, são as piadas infelizes, de machismo, de racismo, né, que supostamente aqui são levadas na brincadeira, né, ou por muito tempo ali quis se criar nessa essa narrativa ali de que essas piadas, de que se não passava de piadas, né, e que quando na verdade se esconde a violência extrema ali, que muitas pessoas aqui no nosso país vivem, né, diariamente, né, a questão da exclusão, enfim. Então, assim, gente, essa relação de cordialidade, né, que existe aqui no Brasil, ela muitas vezes dificulta, né, que os processos extremamente violentos, né, e agressivos eles sejam tratados ali com a transparência necessária, né, e com a percepção mesmo necessária. Né, para vocês terem uma ideia, assim, durante boa parte do século XX, como a gente falou ali, houve quem negasse a escravidão no Brasil, justamente se baseando aí nessa relação ali de proximidade que existia entre o senhor ali da Casa Grande
e o negro que o servia, né? Esquecendo, então, os absurdos, né, as condições insalubres, né, os maus tratos, as punições, as mortes, né, que todo o processo de escravidão trouxe ali para a história do Brasil. Tudo bem? Exatamente. Dificulta muito, né, porque você está naquela questão ali do afeto e tal, e você acha que não é agressivo, né, porque eu tô ali conversando de boa com o cara, né, meu, o cara fez uma piada ali, né, tá, foi infeliz na piada, mas tudo bem, né, não é nada. Mas não, é absurdamente opressor, né, o cara tá mostrando ali, de certa forma, no que ele acredita, né, infelizmente. Bom, continuando, né, avançando um pouquinho aqui, pessoal, mas ainda dentro do Sérgio Buarque, né, na obra dele, então, existe, né, nas relações ali de cordialidade, uma certa mistura ali entre as esferas pública e a esfera privada, né? O Sérgio Buarque, ele chama essa confusão ali entre essas esferas de patrimonialismo. Justamente isso, esse patrimonialismo, essa lógica do patrimonialismo, que possibilita ali, então, entre outras coisas, a existência da corrupção, por exemplo, a disseminação ali de ideias de que, por exemplo, o sujeito ele sempre deve tirar o máximo de vantagem ali das situações com o menor esforço possível. Tá? Então, assim, para ficar bem claro, pessoal, assim, a relação de cordialidade, ela é uma relação que mascara as nossas contradições, tá? Que coloca debaixo do tapete todas as tensões, ou tenta pelo menos colocar, né, debaixo do tapete todas as tensões e os conflitos mesmo que se desenrolam e se desenrolaram ali ao longo da história do nosso país, né, e tenta nos forçar a engolir teorias, por exemplo, como a da formação do povo brasileiro, né, como uma única nação ali, cuja convivência foi harmoniosa entre negros, indígenas e o europeu, né, o branco, que deu origem ao povo que somos, né, um povo pacífico, né, construído ali sob a paz. Né, veja que assim, é muito comum ainda nós ouvirmos frases ali como, bons tempos, por exemplo, aqueles tempos da ditadura, né, quando não havia corrupção, foi o que a gente falou aqui, né. É óbvio, gente, que existia corrupção, é óbvio que existia, né? Não se falava em corrupção porque existia censura, mas é óbvio que existia. Né? E assim, quem não tem, né, um exemplo para contar sobre isso? Todo mundo ouve, né, frases assim, que você vai falar, putz, o que esse cara tá falando? Eu não acredito nisso, né? Mas, então assim, pessoal, assim, as relações de afeto, né, além de elas mascararem ali os conflitos, elas tomam ali, elas tornam, assim, elas dão evidência, né, ao problema do patrimonialismo, né, que na verdade, o patrimonialismo ele é a invasão ali dos interesses privados, né, na esfera pública. Quando o interesse privado adentra a esfera pública. Né. E reparem, gente, como existe também um vocabulário todo próprio, né, da mesma forma que existia lá um vocabulário ali para a questão da ética protestante, existe também um vocabulário próprio para o patrimonialismo, que a gente usa mesmo quando se coloca diante de uma situação, né, dessa. Assim, o camarada, ele vai lá, ele para o carro dele ali na vaga de deficiente, né, ele fala, não, mas ó, só 5 minutinhos, né. Vejam vocês, assim, como essa coisa do diminutivo, por exemplo, né, na linguagem, ali a gente tem aqui a Helena, né, pode nos ajudar aqui, mas essa coisa da linguagem, como ela é usada para amenizar mesmo o problema, né, como ela é usada ali para colocar, para diminuir, né, a questão, para tornar o erro, né, para tentar colocar o erro dentro de uma coisa mais aceitável, vamos dizer assim, né? E quantos mil exemplos, né, a gente não tem disso, né? Usei a vaga do deficiente, mas sim, existem milhares de exemplos, né, gente? A questão da linguagem é um absurdo, né? A gente tenta realmente, não, mas era brincadeira, não, não é, gente, não é. Né? Prestemos atenção nisso que vocês vão ver. Como isso tudo, como essa lógica da opressão existe também na linguagem. Né? E aqui a gente entra, então, gente, assim, na tese de um outro teórico, né, que eu usei aqui para construir a aula, que é o Raimundo Faoro. Né? Ele é um jurista, né, e escreveu algumas coisas ali também, fez alguns trabalhos como historiador. Ele escreveu um trabalho brilhante ali que chama Os Donos do Poder. Né? Ele fala ali sobre os donos do poder, né, no Brasil, fala justamente ali sobre essa mistura do público e do privado, né, e como isso repercute, então, no patrimonialismo,
né, e como ele torna, né, aliás, o patrimonialismo uma prática comum aqui no nosso país. Né? O patrimonialismo, para o Faoro, ele está presente ali desde o nascimento do Brasil. Né? Essa coisa de se apropriar do interesse público para fins privados existe desde que o Brasil existe. Né? Na verdade, antes até, né? Porque o Brasil passou a existir oficialmente em 1822, né, quando ele decretou a independência. Ele existe desde que o português chegou aqui, vamos dizer assim. Né? Para a gente entender um pouco melhor como isso veio para cá, né, como é que funcionou essa questão da herança cultural, a gente precisa entender um pouquinho sobre a formação de Portugal. Não cabe aqui eu ficar falando, né, sobre a formação do território português e tal, mas é importante a gente saber pelo menos uma pincelada. Né? Isso aí seria assunto para uma outra aula, na verdade, mas vou dar só uma pinceladinha aqui. Né? O Faoro, ele explica que Portugal, Portugal foi dominado, né, por cerca de 4 séculos pelos mouros, né, pelos muçulmanos, né, do século 8 ao século 12, mais ou menos. E isso trouxe, então, para eles toda uma ideia assim, de formação social baseada nos califados. Né? Os califados, existia aquela proximidade entre a liderança política mesmo, né, e os seus liderados. Né? Existia muito essa coisa do entrelaçamento, né, de relações. Era muito próximo tudo. Né? Isso foi, de certa forma, trazido aqui para o Brasil. Né? Foi adaptado aqui para o Brasil de uma forma bastante particular, né, bastante peculiar. Aqui, vocês sabem, né, a terra ela foi dividida em 12 fatias horizontais, né, chamadas de capitanias hereditárias, né, e distribuída, então, para que famílias de nobres portugueses administrassem essas terras. Né. A terra continuava sendo da coroa, porém, essas famílias podiam administrar. E aí já começa, então, a questão dos problemas da terra, né, aqui no Brasil. O homem cordial brasileiro, aí, né, se apropriando ali do público para fins próprios. Né? As terras, elas continuavam sendo propriedade da coroa, só que, por mais de 300 anos, né, essas famílias tiveram a posse, né, dessa terra, puderam administrar, né, essas fatias de terra. Isso fez com que se criasse aqui no Brasil uma espécie de burocracia, né, que sempre esteve ligada ali ao poder. Né? Na real, assim, voltando um pouco aqui àquela coisa da predestinação, né, que a gente estudou ali, que a gente viu agora há pouco, o que a gente percebe é que aqui no Brasil foi adaptada essa ideia da predestinação como alguma coisa assim, você não precisa ser o rei, né, você não precisa ser o dono da terra, né, você precisa estar ali presente, fazer parte daquela realidade, você precisa estar colado, né, na pessoa que tem o poder, não precisa ser você exatamente o predestinado, mas você tem que fazer parte daquele time. Precisa estar entre eles para que você usufrua, né, das benesses desse poder. Vamos dizer assim. O Raimundo Faoro, ele chama essa questão toda, né, essa camada toda ali que domina o poder aqui no Brasil, né, há muitas gerações, de estamento. Ele fala que aqui existem estamentos. Na realidade, esses estamentos, eles são a elite, né, nacional. O que é a elite brasileira? A elite brasileira é aquele grupo que nunca esteve preocupado, de fato, com o desenvolvimento, com a construção, né, de um projeto de país. Ele nunca esteve preocupado ali em entender, né, com quem ele dialoga, com quem ele interage, né, como é que esses grupos vão fazer para se desenvolver junto conosco. Né? Na verdade, a preocupação da elite sempre foi a de se perpetuar no poder, né, da forma como eles conseguissem, né, estando ou não colados ali àquele corpo burocrático. Né. Aqui no Brasil, existe ainda uma situação que agrava, né, ainda mais isso tudo. Né, porque aqui no Brasil, assim, a elite econômica, ela muitas vezes também é elite política. Né. Em alguns casos ainda, né, mais recentemente aqui no século XX, né, essa elite política passou a ser também a elite, uma certa elite religiosa, né? Então vejam vocês assim que por isso, né, a gente consegue ver, por exemplo, muitos políticos ali que nomeiam ali, né, dão seus nomes ali para os filhos, né? Então fica ali o fulano de tal, né, é o senador, o fulano de tal filho é o deputado, o fulano de tal neto
é o vereador, né? E assim sucessivamente, né? Assim eles vão ascendendo, né, politicamente, e nunca saem, né, dessa questão do poder, né? De alguma forma, o poder está sempre ali, circundando ali a vida deles. É uma espécie de transmissão simbólica desse poder, entende? Percebem, gente, como essa questão da cordialidade, ela não some na nossa sociedade com o tempo, né? Esse é o homem cordial brasileiro, né? O homem que tenta se valer ali do que ele pode, né? Para se apropriar ali das benesses ali da vida pública na esfera privada. Percebem como as elites brasileiras, como elas não estão preocupadas com a construção de um projeto de desenvolvimento do nosso país? Isso é desde sempre, né? Desde que Cabral chegou por aqui e a gente começou a viver, né, a vida dessa forma. Vamos lá. A Ale falou aqui, né? Vitor, acho que pode ir concluindo, porque o pessoal falou, ok. Na Câmara tá cheio disso. Um exemplo é o finado Bruno Covas. Pois é. Né, na verdade, já concluí, tá, pessoal? Na verdade, só agora queria abrir um espaço para debate ali, se vocês entenderam ou não, se tem alguma coisa para colocar ali. Qual que é a percepção de vocês? Me preocupa isso, porque parece que é um ciclo que é muito difícil de quebrar. Porque parece que o poder, assim, vai... Parece não, na verdade, é bem isso mesmo, né, Vitor? Pelo que eu entendi. O poder vai, tipo, passando, assim, de mão em mão, mas são mãos muito selecionadas. São mãos que fazem parte do meu ciclo familiar. Então, é muito complicado isso, né? Esse ano teve um up, assim, na Câmara de legislaturas mais populares, né? Algumas vereadoras da quebrada mesmo que foram eleitas, inclusive uma da Emancipa, mas é muito difícil, mesmo, tipo, sendo eleita lá dentro, é muito complicado, porque é toda uma sociedade que criou aquele espaço para que a gente não esteja naquele espaço, para que quem esteja naquele espaço sejam os Bruno Covas da vida, sabe? Tipo, de que já foi criado para estar lá. A gente não foi criado para isso. A gente vai aprender como é que funciona o Congresso muito tarde, né? Eles já sabem que é bem difícil. Mas achei a aula muito boa. O Lucas falou aqui, né? Preciso ler O Homem Cordial. Na verdade, você procura a obra Raízes do Brasil, tá? Do Sérgio Parque de Holanda. Raízes do Brasil. Cara, assim, é aquela coisa essencial, tá? Para a gente tentar entender um pouco melhor, assim, como é que se deu, né? O processo de construção da sociedade brasileira através do ponto de vista da burocracia, né? Através das relações ali de poder mesmo, que o Estado alimenta, né? Bem isso que a Lê falou. As coisas se perpetuam e a gente não consegue quebrar. É uma corrente inquebrável, quase. Na real, o que a gente precisa é de um projeto sério, de uma elite séria, né, que compre um projeto de país. Independente da postura, se é conservador ou não, se comprometer com o projeto de desenvolvimento do país, né, onde a educação esteja em primeiro lugar, né, onde a formação do pensamento crítico, né, dos seus cidadãos seja realmente uma prioridade, enfim, né, isso sem falar nos dilemas ali, né, nos dilemas mais extremos, ali, a fome, enfim, todos os dilemas que a nossa sociedade convive ali, infelizmente. Galera, acho que é isso, tá? Na verdade, o que eu tinha que passar para vocês era mais ou menos isso.